Olá pessoal, esse é mais um vídeo aí em que nós vamos falar sobre séries, filmes, alguma peça de entretenimento para a gente sempre alimentar aqui nosso fantástico debate sobre economia, política, geopolítica, história mundial, etc. Né? Nossos assuntos aqui preferidos do canal. Pois bem, hoje eu vou falar de mais um, estou fazendo um monte, né? Mais um dorama, né? Mais um seriado coreano, sul-coreano, bom, claro, eu sou coreano, né? Porque nós coreanos a gente não tem. Não é algo que a gente tem acesso, mas enfim. E a gente tá vendo aí no serviço de streaming esses vários doramas, como chamam, né? Esses vários seriados coreanos. Dorama, na verdade, pelo que eu entendi, serve para outros asiáticos. Mas eu confesso que eu só vi até agora os sul-coreanos. Estou para ver também de outras nacionalidades, outros países aí ao longo do tempo. E eu já falei de alguns aí, e hoje eu vou falar de mais um dele que eu achei também muito bom. Eu passei durante a pandemia vendo vários, né? Vários, porque ficar lá fechado durante a pandemia, eu falei, vou ver, né? Nada como ver um streamzinho aí no final do dia para dar aquela relaxada e tal. E comecei a gostar muito dos seriados coreanos. Recomendo a maioria deles. E aí eu resolvi falar alguns deles que eu acho que tem até, inclusive, a ver com o interesse desse canal aqui. Eu já falei aí de alguns. E hoje eu vou falar de um outro chamado Itaewon Class. O nome em inglês é isso. Como aconteceu com o outro, eu fui procurar como é que era o nome em português. Eu sempre via pelo nome em inglês, que era como aparecia mesmo. E, e eu, pelo que eu achei, acho que o nome é homônimo, né? Itaewon Class também. Em português e inglês parece que é o mesmo. Até onde eu soube era esse. Não sei se teve alguma tradução. Teve até um que eu descobri hoje que tinha um nome em português que eu não sabia, porque pra mim era o mesmo nome do inglês, né? Enfim. Eu sempre falo o nome em inglês, mas é que tem uns que uma vez eu vi que, não, qual é esse? É aquele. Aí fala o nome em português. Então, hoje então a gente vai analisar Itaewon Class. Bom, minha análise. Como sempre, primeira coisa, eu já falei em todos, é o realismo dos sul-coreanos. Porque eles representam assim, muito bem, eu acho, eles conseguem mostrar bem todos os detalhes, nuances, não é aquela coisa fantasiosa e maniqueísta que a gente vê no Ocidente, com a Disney, com Hollywood em geral e tal, né? Eu não vou mais repetir isso, que hoje já não é o primeiro vídeo que estou falando sobre isso, eu estou ficando meio repetitivo. Olha os outros aqui do canal, você vai vendo que eu já estou meio que ficando repetitivo com isso, mas assim, recomendo sempre os sul-coreanos, porque eu acho que eles estão indo muito bem nesse tipo de coisa, de mostrar como é que é cada uma dessas questões. Já recomendei alguns bem interessantes, até do ponto de vista de questões mais espinhosas. E Taiwan Class já é um que eu acho que eu teria um interesse mais específico. Não trata questões tão profundas e genéricas como alguns outros que eu recomendei anteriormente, mas eu acho que ele trata de uma questão interessante. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A história é de um garoto que, enfim, se mete no tempo de colégio na briga com inclusive o filho de um empresário, e aí meio que ninguém faz um esqueminha para ele, para livrar o filho. O empresário, para livrar o filho, faz um esqueminha e esse garoto, inclusive, acaba na prisão. E aí passa um tempo, ele sai da prisão e, junto com outras pessoas que conhecem, um deles é até um garoto que também conheceu na prisão e tudo mais, ele resolve construir sua vida de novo, e inclusive com uma certa vingança com outro grupo anterior, né, contra esse grupo, contra esse empresário, cujo filho, enfim, né, esse povo todo que meio que ferrou com a vida dele. E esse grupo, na verdade, é dono de uma empresa de alimentos. É uma daquelas grandes empresas de alimentos lá da Coreia do Sul, e aí o cara é um mega empresário, não é à toa que ele tinha tanta influência, e o filho dele, inclusive, esse com que ele teve problema, trabalha na empresa do pai. E assim, é muito interessante, porque aí o protagonista, querendo criar toda essa espécie de vingança contra essa família, começa a querer entrar também, criar uma empresa também nesse ramo. E aí que começa, eu acho, a parte mais interessante da história, né? Que aí você começa a ver, e combina com os outros temas que eu já falei dos outros doramas, a questão dessa briga, que acaba virando uma briga capitalista mesmo, né? No estrito senso. Deixa que ser uma briga tão pessoal, tão assim, sei lá, começa assim com tons assim, contando agora, eu tô me sentindo quase narrando um drama shakespeariano, sabe? Essa coisa de família, vingança, vendetta, enfim, não. É uma coisa bem mais capitalista. Ele começa a querer montar a empresa e começa a atrair um monte de gente que não, nem estava tanto
nesse pensamento, mas começa a achar interessante. Vamos montar com você. Começa a montar uma rede de restaurantes e bares e tal. Eu não sei, pra falar a verdade, eu não sei se era restaurante ou bar. Parecia meio que um pouco dos dois, na verdade. Mas enfim, já tem um tempo que eu via, mas era assim, era um restaurante, né, na verdade e tal. E aí vai montando essa rede. E aí começa a virar, inclusive, concorrente, de fato, né, no sentido mais capitalista mesmo do termo, deixa de ser uma coisa tão pessoal. E começa a ter sucesso. E, enfim, como sempre, é bom para extrair e tal. Mas o que eu achei interessante, muito interessante tudo, parece uma espécie de versão coreana do Self-Made Man, né? O famoso Self-Made Man lá dos estadunidenses, né? Aquela coisa do cara que, enfim, o garoto começa, um ex-presidiário, literalmente, se junta com outro colega ex-presidiário, começam umas pessoas aqui ali meio, também, né, meio assim, soltas, e de repente começa a formar uma grande empresa e peitar um grande grupo da empresa de alimentos. E então, assim, não deixa de ser uma coisa interessante para a gente analisar também essa questão do empreendedorismo, a questão das grandes empresas, como é que é a gestão. Nisso você começa a conhecer um pouquinho, que eu acho interessante, como é que é a cultura empresarial tradicional da Coreia do Sul e como é que as novas gerações estavam tentando lidar com isso. Eu já vi outros seriados coreanos que tratam essa questão. Dá para ver que é um tema interessante, sensível para eles, rende muito roteiros aí deles. Que é essa questão assim, eles tiveram que realmente superar uma cultura empresarial que é meio rígida, meio estrita, assim, meio dura demais, assim, que teve que enfrentar muitas dificuldades no passado. Tem um determinado momento que você até meio que entende esse suposto vilão da história. Como eu falei, nunca tem exatamente um vilão, mas você começa a entender um pouquinho. Eles não entram tanto no foco, mas você entende um pouquinho qual é a história do cara e por que o cara é tão, assim, linha dura e tão terrível, tão, então, filho da mãe, assim, né? Vamos falar assim, na história, entendeu? E acho que é interessante, mostra essa questão da. Primeiro, mostra a questão da cultura empresarial tradicional que vão na Coreia do Sul, que por esse e por vários outros seriados já pude perceber que é uma questão complicada, é uma questão dura e difícil, né? Mostra então esse tipo de cultura, mas que uma nova cultura de um self-made man versão coreana que nesse ponto é até engraçado, porque contra a versão original do self-made man que é dos Estados Unidos, até ele começa a ver que é menos rígido e menos terrível, menos mão de ferro do que a anterior, né? E ele acaba criando até uma cultura até mais legal, assim. Tem inclusive várias questões mais humanas de como é que é a relação deles com cada um deles, inclusive com as pessoas que estão trabalhando na empresa tradicional. Tem, não vou dar muito spoiler, mas tem até questões identitárias lá, que é uma questão que anda meio sensível. Eu pessoalmente acho que não está sendo muito bem tratado no Ocidente. Achei fantástico o forma como eles tratam, enfim. Então, assim, como sempre, tem essa pegada que eu falei já nos outros vídeos coreanos. E embora não seja uma coisa tão geral quanto os outros, né, principalmente os mais históricos, eu achei bem legal isso aí. Eu falei, não, vou citar isso também, por causa dessa questão da empresarial e do empreendedorismo, né? De uma grande empresa de um lado versus uma pequena empresa tentando lidar, inclusive do poder que a grande empresa tem, como é que em alguns momentos ele meio que sacaneia o protagonista com isso, não só no começo, mas ao longo até da própria concorrência empresarial, com os meios que ele tinha de exercer o seu poder, os meios também do outro, do pequenininho, contrabalançar o poder dele, né? Como é que você pode ver isso aí? Eu acho interessante. Embora seja um pouquinho mais específico, eu acho que é interessante para você ir vendo, né? Como é que são essas questões, né? Por exemplo, a pessoa que gosta muito, se tiver alguém, por exemplo, que gosta muito de cultura organizacional, alguma área mais próxima disso, é interessante. Mas também a questão do empreendedorismo, né? Porque a gente tem que ver o que chamam tecnicamente de barreiras à entrada, às vezes pode ser bem complicado e às vezes até coisas que sai até do, não é tão by the book, né? Sai até um pouquinho do, não vou dizer que sejam ilegais ou imorais, ou engordam, mas assim, não são nem ilegais nem imorais, mas assim, é, 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 já sai um pouquinho do que seria uma concorrência capitalista tradicional. Assim, tem certos momentos que ele meio que é um exercício de um poder quase dinástico, né? As sociedades coreanas são, como boa parte das sociedades asiáticas, tem uma tradição monárquica muito grande, e eles entraram no capitalismo meio
a duras penas, de forma bem rígida, e é interessante ver como é que isso fica na cultura de uma geração e como isso é contestado por uma geração posterior a isso. E que tem outro sistema produtivo, mas também tem outra cultura, outra forma de ver, então é interessante. Eu acho que daria esse debate interessante também do choque entre duas sociedades, ao mesmo tempo que empresarial, produtiva, institucional, organizacional, mas que chega até a pontos de cultura e até de personalidade, né? E como foi a vivência de cada um deles e como é que a sociedade coreana anda atualmente se organizando uma transição entre um e outro. Então eu recomendo isso aí. É bom também para a gente fazer os certos estudos. De fato, eu confesso que eu não acho tão rico quanto os outros, vou ser muito sincero. Mas achei bem legal também e vale a pena, assim, né? Dar uma olhadinha, dar uma lidinha. E de qualquer forma, os seriados coreanos são sempre muito bons. Dá sempre muito pano para manga e diverte. Eu pessoalmente gosto, acho bem divertidos eles, então, mesmo quem não tiver muito afim de fazer grandes debates também, a gente segue. Mas eu achei bem interessante esses tons e essas questões, tá bom? Fica então a recomendação, Itaewon Class. Eu acho que eles ainda estão no serviço de streaming e acho, tenho quase certeza que o nome em português também é esse Itaewon Class. Espero estar certo. Mas de qualquer forma, procure em inglês mesmo. Itaewon, vou até soletrar. I-T-A-E-W-A-O. Não, peraí. I-T-A-E-W-O-N. Class, né? Que é classe em inglês. É isso. E Taiwan é o nome de uma cidade sul-coreana. Até teve um evento recentemente que teve um acidente lá, um problema. Até fui procurar no Google, até lembrei, porque eu fui procurar o seriado para ver a informação do dele em português e tinha lá. É uma cidade lá da Coreia do Sul, cheia com um grande comércio local, bastante coisa, né? Interessante para o entretenimento lá local, para quem vai fazer turista lá, turistar pela Coreia do Sul é bem conhecido. E aí se passaria nesse local o tal do bar que ele monta e tal. E é interessante. Recomendo, acho interessante, dá bastante pano para manga para muita discussão sobre a natureza dessa vida empresarial e tanto numa determinada psicológica quanto em outra, e esse choque. Né? Então é isso, gente. Até a próxima recomendação. Espero que gostem. Eu vou deixar o nome aí de qualquer forma nos comentários ou na descrição aí. Vocês procurem, é bem legal. Acredito que ele esteja no serviço de stream. Já tem um tempo que eu vi, mas acredito que esteja. E até a próxima recomendação.